Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Irmãos, essa pandemia deixa a gente desorientado, viu? Meu Deus, é tanto protocolo e é uma exigência, né, irmãos? A gente tem que tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo um momento difícil que muitas vezes nós não sabemos nem muito como agir. Na verdade, nós não esperávamos que iríamos passar por tudo isto, mas estamos passando. Agora, uma coisa é certa, irmãos: nesta pandemia, ao terminar a pandemia, nós veremos o que isso surtiu em nossas vidas. Eu sei que, materialmente falando, muitas pessoas perderam o emprego, perderam muitas vezes bens materiais, mas a questão é a vida espiritual, porque o que estamos vivendo é um alerta. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Parece que essa pandemia, irmãos, é para dar um chacoalhão na igreja de Cristo, para que nós venhamos abrir os nossos olhos, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Não é tempo de nós agora esfriarmos na presença do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Nós vamos hoje falar um texto, irmãos, que, para ser bem franco para a igreja, muitas igrejas não pregam esta palavra, muitos pregadores não querem pregar desta forma, porque hoje o evangelho tem sido ou é fonte de lucros. Muitas pessoas fazem do evangelho uma fonte de lucros. Então, se você pregar uma palavra complicada, dura, uma realidade, o que a Bíblia realmente diz, as pessoas muitas vezes não querem aceitar. E por não querer aceitar, muitas vezes o pastor, para não ter a igreja vazia, evitam de pregar palavras que realmente é uma palavra para ser pregada, porque o reino de Deus, ele vem, Jesus está voltando. O evangelho não é fins lucrativos, o evangelho não é para levantar o ego ou elogiar pessoas. O evangelho é poder de Deus. E o próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1,16 que o evangelho, ele não se envergonhava, mesmo sendo difícil falar a verdade, mas ele não se envergonhava. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que acreditam. O evangelho mostra o caminho, norteia o homem em relação ao reino de Deus. O próprio Jesus, quando anunciava o evangelho, anunciava o reino do Pai, não era muitas vezes aceito pelos seus patrícios, pelos seus irmãos, porque o evangelho de Cristo fala de negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Ele, porque aquele que não pegar a sua cruz e seguir a mim, disse Jesus, não é digno de mim. E nós vivemos numa época em que nós queremos algo que satisfaz o nosso ego, o nosso bolso, muitas vezes as nossas emoções. E o evangelho, a realidade é esta: o evangelho avisa, o evangelho informa, o evangelho coloca o homem no caminho certo, e a Bíblia é clara em dizer que existe dois caminhos: o que leva a Deus e o que leva à perdição. Porquanto nós nunca poderemos viver em cima do muro. A Bíblia diz que o profeta Elias, logo após o grande avivamento que houve em Israel, porque fazia 3 anos e meio que não chovia,
Elias convocou os profetas de Baal, os profetas de Acera, para um grande acerto, e naquela ocasião a Bíblia diz que ele mandou que consertasse o altar, e o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que naquela ocasião Elias clamou ao Senhor e Deus mandou fogo do céu, e logo após aquele grande avivamento, passando no outro dia, Elias deve ter pensado pela manhã: quando eu sair pelas ruas de Jerusalém, o povo vai estar glorificando a Deus, porque viram que realmente Deus que respondeu é o Deus dos céus, não é o Deus feito pelas mãos dos homens, não é o Deus de gesso, de madeira. E a Bíblia diz que quando ele, no outro dia, ele recebe um recado de Jezabel dizendo: diga para Elias que assim como aconteceu com os profetas de Baal, assim acontecerá a ele. De forma que Elias ficou como que meio em depressão. Ele saiu para o deserto, se escondeu debaixo de uma árvore, dizendo: Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. E a Bíblia diz que Elias não queria comer e nem beber, porque estava decepcionado, porque ele acreditava que Israel haveria, naquele dia, naquele tempo, mudado o seu comportamento, porque Deus havia se manifestado. Mas pelo contrário, o povo continuou adorando aquilo que via. E aquele que adora o que vê não anda por fé, porque a fé, irmão Chiquinho, não é aquilo que nós vemos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Isto é fé. Pode ser que neste momento, ou até o fim deste culto, o Senhor volta a buscar a sua igreja. E os que acreditam nesta palavra estão com o coração ardendo, esperando o cumprimento da tal. E não precisa de ver Jesus pendurado nas paredes para acreditar. Se eu disser nesta noite que Ele está em nosso meio, eu sei que todos acreditam que Ele está em nosso meio. Se eu disser nesta noite que Ele está passando, operando, curando enfermidade, eu sei que muitos acreditam, porque Ele prometeu que faria isto. O nosso Deus é Espírito, e importa que o verdadeiro adorador adore a Deus em Espírito e em verdade. A palavra do Senhor diz assim no capítulo 10, versículo 34, palavra de Jesus Cristo para os nossos corações: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10, 35, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. Quem perder? Quem achar a sua vida, perdê-la. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-lo-á. Este texto, irmãos, começa no capítulo 10. Esta mensagem, onde Jesus chama os 12 de apóstolos e os envia e os dão autoridade para que eles saíssem pregar o evangelho. E Jesus disse: vocês vão expulsar demônios, vocês não precisam levar alforje. Quando chegar numa cidade, se for bem recebido, ficai,
quando chegar numa casa, saudai com a paz. Se for recebido, ficai nesta casa até o dia em que vocês tiverem que sair, porque digno é o obreiro do seu salário. Aí ele começa no capítulo 34, dando as instruções, mostrando-nos que o evangelho não é este evangelho que andam pregando por aí, que você dá 10 e recebe 20, que você só é abençoado se você tiver uma condição material. Não é este evangelho que as pessoas confundem ser abençoado com riquezas materiais. E isto não é verdade, porque muitas vezes a pessoa pode ter muitos bens materiais, mas não tem a bênção de Deus. É por isso que nós não devemos nos confundir com estas coisas. No Salmo 73, a Bíblia diz que Asaf já estava com praticamente 80 anos de idade. Ele diz: bom é Deus para com Israel, quanto a mim quase os meus pés se desviaram. Por quê? Porque ele tinha inveja do ímpio em ver a prosperidade do ímpio. Asaf tirou a visão dos céus e começou a colocar nos bens materiais, de forma que ele começou a ficar triste, irmão Isaías, porque ele pensara: como que eu sirvo a Deus há tanto tempo e no entanto não tenho o que o ímpio tem, porque o ímpio parece que nem na hora da morte ele tem sofrimento e aperto. Mas no decorrer dos salmos ele vai dizer assim: até o dia em que eu entrei na casa do Senhor, no santuário do meu Deus, aí eu entendi que Deus coloca o ímpio como no escorregador, e que em breve ele verá o fim de tudo. Mas o justo, ainda que sofra no momento, mas sofre como bom soldado, ele sim, o profeta Malaquias diz: naquele dia, aí verão os que servem a Deus e os que não servem. Mas o evangelho é isto. Evangelho não é riqueza. Jesus disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Naquela ocasião, parece-nos que há uma contradição entre Isaías 6:9, quando diz que ele seria o príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, Emanuel. Não está em contradição. Neste texto, Cristo está dizendo: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Por que Jesus estava dizendo isso naquela ocasião? Olha o versículo 35: pois vim causar divisão. A espada que Jesus está dizendo aqui, ela corta os laços familiares. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas trocam Jesus por causa de um familiar. E você já deve ter ouvido pessoas que, quando aceitou Jesus, o pai dizia assim: ou você é crente, ou você sai de casa. Aliás, ou você deixa Jesus, ou você sai de casa. A espada que Cristo está dizendo aqui, ela corta os laços familiares, ela divide os homens. Por que ela divide? Porque quando a pessoa se declara cristão, lógico, irmão, que nós, no nosso país, somos ocidentais, nós não passamos praticamente muito destes problemas. Hoje, já teve problema maior no passado. Oxalá que há 30, 40, 50, 60 anos atrás, quando a pessoa da família se convertia, muitas vezes ele era expulso de casa. No Oriente, por exemplo, quantas pessoas, até hoje, que são entregues às autoridades, porque se declara cristão que vai servir a Cristo, principalmente dentro do islamismo.
Pessoas entregam a pessoa à morte. O pai entrega o filho. Muitas vezes o filho entrega o pai para as autoridades, para ser morto, porque deixou de servir ou acreditar naquilo que eles pregavam. Quantos ainda hoje estão se dividindo por causa de Cristo? Então Cristo está dizendo, é isto mesmo que vai acontecer. Eu estou lhes avisando, porque por causa do meu nome, vocês serão rejeitados, serão zombados, zombarão de vocês, mas a promessa de Cristo é esta: se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos para a vida eterna. Quantas pessoas, meus queridos, que deixou de vir para a igreja, porque os amigos começaram a zombar dele, porque os pais principalmente começaram a rejeitá-los. Então aqui esta espada é isto. Olha só o versículo 35. Pensais que vim trazer divisão entre vós e os homens, entre os homens e os seus pais. É o que acontece hoje. É que nós não temos hoje muitos disso nos nossos dias. Se você fosse para o interior, fizesse uma retrospectiva, há 60 anos atrás, 50 anos atrás, aonde não havia quase crentes nas ruas, nas cidades, era bem pouca gente que servia a Deus. Quando uma pessoa aceitava Jesus, ele era chamado de bode na cidade, zombavam deles. Quando passavam as irmãs nas ruas, as pessoas zombavam, era excluído da sociedade, da comunidade, por causa do nome de Cristo. Agora a pergunta minha nesta noite é esta: você está disposto a deixar até mesmo pai e mãe por causa de Cristo? Pastor, isso é difícil, porque o mandamento da lei de Moisés é esta: honre pai e mãe, para que seus dias se prolonguem. E é verdade. Eu não estou dizendo que nós devemos deixar a nossa família. Não. Nós não pregamos como aquela religião Meninos de Deus, que separa as famílias. Não. O cristianismo une as pessoas. O que eu estou dizendo é, por causa do nome de Jesus, muitas pessoas vão rejeitar você. As famílias se dividirão. Quando Jesus mandou esta palavra, ele estava vivendo este momento da rejeição do Evangelho. Pessoas serão rejeitadas. Uma certa ocasião, no ano de 93, 94, eu fui fazer uma entrevista numa empresa, na Koenig, que hoje é aquela fábrica de copos lá, esqueci o nome dela, hoje é a Nadir Figueiredo. E eu fiz a entrevista, tinha passado em tudo. Quando o homem perguntou assim, a pessoa que estava fazendo entrevista comigo, ele perguntou: você é amigo do Antônio? Eu falei: sou. Você é da igreja dele? Sou sim, sou evangélico. Ele falou: tá bom, acabou, tá bom, pode ir embora, depois eu te mando o aviso. A empresa faliu e não me chamaram. Por quê? Porque eu falei que era crente. Ainda há rejeição do nome de Jesus, ainda há zombaria por causa do nome de Jesus. O problema é que hoje está invertendo a situação. Hoje o nome de Jesus é zombado por causa dos mentirosos, falsos obreiros, obreiros fraudulentos, que fazem do evangelho comércio, meios de vida para ganhar dinheiro. E com isto, hoje somos zombados novamente. Quando você pergunta para alguém sobre pastor, alguém já fala: todo pastor é ladrão. Todo mundo é famoso, tem esse adjetivo, mesmo não sendo, por causa de pessoas que dão mau exemplo. Mas o evangelho de Cristo é este: renunciar a estas coisas,
Ainda que me seja necessário sair da minha casa, eu não posso trocar Jesus por nada, porque esta vida é passageira, é transitória, a qualquer momento nós iremos encontrar com Ele. E aí, meus queridos, o Pai não salva o Filho não salvará o Pai, porquanto todos quantos estiverem com seus nomes escritos no livro da vida, ouvirão do Senhor: vinde benditos do meu Pai. Eu sei que a mensagem é dura, porque quando alguém fala assim, olha, tem que rejeitar, se colocarem assim, meu Pai, chegar em mim e dizer assim, ó, ou você quer Jesus ou a mim. Eu sinto muito, meu Pai, mas eu prefiro Jesus. Lógico que eu vou continuar amando meu Pai, respeitando meu Pai, mas eu não posso trocar Jesus por nada. Então é isso que Jesus está dizendo: não penseis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Irmãos, o Evangelho é isto. Quando você pega um crente sincero, fiel a Deus, que não se corrompe, ele sofre na empresa que ele trabalha, ele sofre na faculdade que ele estuda, porque ele não é aceito, porque ele não comunga com os atos das pessoas, ou da maioria que frequenta aquela sala ou aquele ambiente. Eu falo, irmãos, porque eu sei do que estou falando. Na empresa em que eu trabalho, há 20 anos, eu não consigo desfrutar da amizade de todos, porque eles mesmos dizem assim, olha, a conversa deles não condiz com a minha, de forma que quando eu chego eles falam, o João está vindo aí viram para cá, outros viram para lá. Por quê? Porque estavam falando coisas erradas e sabem que eu não vou concordar com aquilo. É isto que faz o nome de Jesus. Jesus divide as pessoas, Jesus separa as amizades. Quantas pessoas que eram amigos, e quando se converteu a Cristo, os amigos, olha, eu não sou mais seu amigo, porque agora você é crente. Mas eu te digo em nome de Jesus Cristo, ainda que você sofra como um bom soldado de Jesus, porque com certeza a nossa recompensa vem dele. Olha o versículo 35, pois eu vim causar divisão. Olha o que eu estou dizendo, divide, irmão Cláudia, o Evangelho divide, as pessoas separam uns dos outros, o Evangelho faz isto. Como que pode você ser um crente fiel, conviver com um amigo que não sai do bar, uma pessoa que infelizmente está envolvida com o vício? Vai ter que dividir. O nome de Jesus divide as pessoas. Versículo 35, pois eu vim causar divisão entre os homens e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Eu não sei se nesta noite, se eu perguntasse aqui para os irmãos presentes, quem já viveu essa situação, ouviu essa situação, porque eu sei que alguém aqui já viveu isto, já viu essa situação. A nora aceita Jesus, o sogro fala, não te considero mais. Irmãos, eu já soube de caso de pessoas que aceitou Jesus e o pai diz assim, olha, não me chame mais de pai, porque agora você pertence a essa nova lei. Outros dizem assim, eu nasci na religião do meu pai, vou morrer na religião do meu pai. Estúpido e tolo, porque o único que pode levar o homem ao céu é Jesus Cristo, não é a religião do seu pai. Então Jesus está dizendo, o Evangelho é isto. Se o Evangelho não causar essas divisões entre os homens, tem coisa errada. Eu não acredito, irmãos, num crente, irmão Isaías, crente em Jesus Cristo, fiel a Deus, comungando com o ímpio. Eu não posso acreditar que um crente fiel anda na rua de mão dada com uma pessoa que não tem temor a Deus. A Bíblia diz que as trevas não comungam-se com as luzes. Ou você é luz ou você é treva. Não tem meio termos. Eu não acredito.
Como que eu posso me ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e de repente eu estou lá no campo de futebol jogando bola com os ímpios? Na roda do pagode eu estou ali em volta, batendo na mão, batendo palma também. O Evangelho de Cristo, irmãos, ou esse Evangelho que você aceitou, foi para te salvar ou para te conformar. Porque tem pessoas que estão conformadas com o Evangelho. E diz: olha, sou crente. E não basta ser crente. Tem que ser cristão. Cristão é pequenos Cristo. Como, irmãos, que eu vou estar no púlpito da igreja, pastor Marcelo, e amanhã vocês passam, eu estou lá no campo, junto com os supostos amigos, na hora da bebida eu estou lá junto com eles, não estou bebendo, mas estou lá, parece que não me faz mal. Irmãos, que evangelho é este? Então Jesus disse no capítulo 30, versículo 36, assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Porque naquele tempo, é o que eu estou dizendo para os irmãos, aliás, até hoje, dentro do islamismo é assim: se uma pessoa se converte ao cristianismo, eles entregam para a autoridade, sabendo que essa pessoa pode vir a morrer. Até hoje é assim. Jesus estava falando de uma realidade do momento. Agora, irmãos, se o meu filho faz algo errado e eu não chamo atenção, que evangelho é este? Que evangelho é este? Eu vou aplaudir o meu filho que fez algo errado contra a lei, porque eu amo ele? E o amor a Jesus? E o amor ao evangelho? Jesus disse: não penseis que vim trazer paz nesse sentido, mas vim trazer espada, porque a espada corta esses laços. Versículo 37, 36 ainda: assim como os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Olha só, 37, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Conta-se uma história de um homem que era um juiz, e o filho dele praticou um crime, e o filho foi levado perante o juiz. Na verdade, o juiz era o pai, e ele tinha que dar a sentença para o filho ou não. E agora? Conta-se que esse juiz deu a sentença, e alguém diz: mas é o seu filho. Ele diz: olha, o que eu determinei que ele pagasse, eu pago no lugar dele, mas a lei é esta. É isto é que Jesus fez por nós. A lei dizia que só haveria perdão de pecado por meio do derramamento de sangue, por meio da morte. Tanto é que no Velho Testamento, quando uma pessoa pecava, ele levava um cordeiro até o sacerdote, e quando chegava no sacerdote, a Bíblia vai dizer lá em Levítico, que o sacerdote pegava a ovelha, e o pecador entregava ela porque ele pecou. Paulo diz que o salário do pecado é a morte, então alguém tinha que morrer. O sacerdote sacrificava a ovelha. Quando o sangue da ovelha caía, o pecador se sentia aliviado, porque alguém morreu, e o sangue daquela ovelha encobria o pecado do pecador. No Novo Testamento, Hebreus está escrito que Jesus morreu uma só vez para tirar o pecado de toda a humanidade. Hoje, todos nós somos pecadores,
E todos nós éramos dignos de morte. Mas quando nós olhamos para Cristo, Cristo então se entrega como ovelha e é sacrificado. Quando Cristo é morto, eu recebo o perdão dos meus pecados. Porque precisava que Jesus morresse para satisfazer a justiça de Deus. Então eu vou morrer. Jesus vem na minha frente e diz: não, eu morro no seu lugar. E é isto que Cristo fez por nós. É aquela ilustração que eu contei para os irmãos. O juiz é Deus. Nós somos os criminosos, os pecadores. Nós íamos morrer, porque a sentença era a sentença de morte. Então o Pai, que era o juiz, determina que alguém tem que morrer, e Ele mesmo entrega o seu próprio Filho para satisfazer a justiça de Deus e para nos dar a remissão dos nossos pecados. Cristo morreu por nós, quando a Bíblia diz que ainda éramos pecadores, andávamos como ovelhas desgarradas sem pastor, mas Ele nos comprou de novo, nos redimiu novamente, porque nós éramos de Deus por criação, mas o pecado entrou no mundo por meio do Adão. Por um homem entrou o pecado. Jesus veio, nos comprou, tornou-nos redimir novamente e nos entregou ao Pai, santo, puro, lavado no sangue do Cordeiro. É por isso que hoje eu não posso comungar com o pecado. Irmãos, o crente precisa ser diferente. Eu estou lhe falando a verdade. O crente precisa ser diferente. Cuidado com esse negócio aí que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí a pessoa vai descambando. Hoje pratica algo que não tem nada a ver. Amanhã outra coisa que não tem nada a ver. De repente a pessoa está fora da comunhão de Deus. E Jesus está voltando. Escapa-te por tua alma. Olha para dentro de você. A tua alma tem sede de Cristo. E você sabe que o caminho é Jesus. Estamos chegando às portas do arrebatamento da igreja. E a igreja que vai subir é uma igreja diferente. É uma igreja que tem, irmãos, o brilho do Espírito Santo na sua face. Agora, se não houver mudança, não houve transformação. Se não houve transformação, não há santificação. Se não há santificação, ninguém pode ver a Deus, diz a palavra. E quem se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele é santo e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que esperam na sua promessa. Olha o versículo 37. Quem amar o seu pai ou sua mãe, escuta. Eu sei que os irmãos já leram capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero seu filho. Deus queria matar o filho dele? Não. Deus queria testar a fé de Abraão. Deus queria nos dar uma lição, Rafael, mostrar para nós o que é realmente fé. Agora, irmã Sara, como é que pode Isaque, filho da promessa, Abraão já velho, já avançado em dias, aí Deus diz: não, eu quero o seu próprio filho. Abraão viaja 3 dias, chega de frente diante do monte Moriá. Deus diz: suba. Ele subiu, preparou o sacrifício, e o sacrifício era o próprio filho. Mas Abraão não temeu. Abraão abriu o coração, e a Bíblia diz que ele acreditava que, mesmo sabendo que ainda que ele matasse, que ele queimasse Isaque, Deus era poderoso para ressuscitar Isaque das cinzas. É por isso que Abraão é chamado pai da fé. A Bíblia diz: quando Abraão pegou o cutelo para sacrificar o teu próprio filho, uma voz bradou do céu dizendo: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, não faça isto, Abraão. Porque o Senhor tinha visto que o coração de Abraão estava voltado para ele.
Agora, onde está o nosso coração muitas vezes? É no filme, é na novela, é no dinheiro, é no poder que queremos conquistar nesta vida. Meus irmãos, estamos diante de uma pandemia. Todos nós estamos aí vulneráveis a este mal que está batendo na porta dia e noite. Irmãos, não escapa ninguém diante de um Deus terrível, porque se Deus quiser, Deus levanta o homem, mas se Deus quiser, Deus também abate o homem, porque Ele é Deus. A colheita chegou. Hoje, todos os dias você vê, morreu 500, morreu 1.000. Já passamos de 100.000 pessoas. E eu não estou falando isso com alegria não, porque eu também não quero morrer. Estou nesta vida e quero viver. Mas estamos diante de uma situação onde nós podemos olhar para nós e ver quão pequenos somos nós. Cadê a ciência? Cadê o poder dos homens? Cadê, irmãos? Estamos já mais de 4 meses. Os homens batendo cabeça atrás de uma vacina e não acha, não chega a uma conclusão. Agora estão quase inventando uma aí, está quase chegando 1, 2 ou 3. Mas ainda, alguns falam que não é tudo isso não. Tem que ter paciência. Escapa-te por tua vida. Tivemos notícias de pastores, amigos nossos, homens que produziu muito para o reino. Levantou grandes empreendimentos para a obra, construiu grandes templos. Eu não vou citar nomes, mas um pastor amigo nosso, que já foi nosso pastor, um homem bem grande, vocês sabem do que eu estou dizendo. Outro dia nós vimos o sepultamento dele, por meio do Facebook, porque agora nem sepultamento, nem velório pode ter. Nem isso, até isso nós perdemos. Vê lá os nossos, na última hora, um homem daquela altura, acabou dentro de uma caixinha assim, olha, porque ele foi cremado e virou assim, irmã Sara, uma caixinha desse tamanhozinho. Quem é o homem? O homem não é nada. Ainda que você se envaideça achando, porque você tem uma mixaria no bolso, quer desfazer dos outros, você não é nada, nós não somos nada, do pó viemos e para o pó voltaremos. Mas o que manda, o que nós devemos tomar é ficar atentos, se cuidar, porque nós temos uma vida eterna. O que fazer diante do que estamos vivendo? Correr não pode, não tem para onde correr. É se cuidar e dizer: Senhor, eu estou na tua presença, eu estou nas tuas mãos. Versículo 37: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz, versículo 38, e vir após mim, não é digno de mim. Você vai dizer assim: pastor, a minha cruz está pesada, eu já não estou aguentando mais. Não deixa a cruz não. E também não queira cortar um pedacinho dela não, viu? Que pode ser que lá na frente você tem que atravessar um abismo, e justamente a cruz é justamente o tamanho do abismo. Você joga ela e faz uma pinguela para passar. Se você cortar, pode ser que você não consiga passar aquele abismo. Quem não pegar a sua cruz e seguir a mim, não pode ser meus discípulos. A minha cruz está pesada, pastor. Carregue a sua cruz. Cristo não dá uma cruz maior do que as suas forças. Tudo que você está passando, ou que você passou, é compatível com as suas forças e com a fé que Deus colocou no seu coração. A Bíblia diz que Deus não dá uma cruz ou prova maior do que nós possamos suportar. Você pode sim. Levante a cabeça. Seja corajoso. Seja corajosa. Anima-te. Tem de bom ânimo.
A Bíblia diz que se nós fizermos fraco no dia da angústia, nossas forças serão menor ainda. Então precisamos reagir diante da situação e não trocar Jesus por nada. É lamentável dizer isso, irmãos, porque o próprio Esaú trocou Deus por um prato de lentilha, vocês sabem disso. Estava com fome, e ele queria um guisado que Jacó tinha feito. Jacó disse: não, não é assim não, eu só lhe dou o guisado, só lhe dou o prato de refeição, se você me der a primogenitura tua. E diz: pega para você, do que me vale a primogenitura hoje se eu estou com fome? Porque as pessoas querem algo para hoje, esquece que é amanhã, é a vida eterna, é amanhã. Pessoas trocam Jesus hoje por uma amizade, por um dinheiro, por uma posição, ou por uma cantada, ou por algo que satisfaz o seu momento, o seu coração, porque ele quer hoje. Eu quero me satisfazer hoje, eu quero usufruir hoje. Olha o versículo para você ver, olha o versículo 30, 38, 39. Quem achar a sua vida, quem já não viu aquela história assim? Eu quero viver o momento, vou aproveitar de tudo que eu posso. Quem já ouviu isto? Pois é, vou viver com intensidade, as pessoas falam, e sai para, nos fins de semanas, nas festas, faz tudo o que pode e o que não pode, porque diz: a vida é minha, eu quero viver a vida, porque a vida é curta e eu tenho que aproveitar. É aí que a pessoa se engana, a vida realmente é curta, e eu posso aproveitar da vida, sim, eu posso usufruir de tudo que Deus deu. Não é pecado ir na praia. Já foi esse tempo que as pessoas da igreja pregavam que não é pecado ir na praia, não. Jesus pregava na praia. Pecado é você ir na praia, não para ver a praia, mas para ver a podridão, o pecado. Aí é pecado. Pecado é você encher uma caixa de isopor de cervejinha e ir para a praia. Aí é pecado. O pecado não está você mergulhar na praia, não. O pecado não está você mergulhar na praia, não precisa mergulhar de terno e gravata, não. Mas também não precisa ficar pelado na praia e ainda postar no Facebook para todo mundo ver. Eu não entendo isso, irmãos. Tem crente que é tão ingênuo que ainda posta, ainda a esposa dele nua praticamente, ele também posta e fica lá no Facebook. Quem é que quer ver a sua esposa ou a esposa de quem está postando? Aliás, cuida do que é seu. Isto é pecado. Pecado, irmãos, pecado não é ter carro novo, pecado é comprar e não pagar, é dar calote. Então viver esta vida com equilíbrio, com moderação, com temor a Deus, é agradável aos olhos de Deus. Viva os dias da vossa mocidade, diz o Senhor, antes que venham os dias posteriores, e você vai dizer assim: de nada adiantou. Aquele que achar a sua vida aqui, nesse sentido, tudo que o mundo oferece, ele usufrui. E aí, irmãos, não se engane, que tem pessoas que dizem assim: o mundo não tem nada para oferecer. Não se engane, porque é o mundo que o diabo usa para nos tentar. É o mundo. As jogatinas estão no mundo, as prostituições estão no mundo, e o diabo pega estas coisas para tentar tirar a sua comunhão, a minha comunhão. Mas aquele que achar a sua vida aqui, perdê-la. E aquele que perder, porque tem pessoas que dizem assim: olha, você vai ser crente agora? Você vai perder a vida, rapaz, deixa de ser bom. Quem nunca ouviu falar isso? Principalmente os jovens, o velhinho que não mostra não, mas os mais jovens já ouviu muito isso. Não é isso? Você vai ser crente? Você vai perder a sua vida, não é isso, irmãos? Porque o crente, você vai perder a sua vida, rapaz, você é jovem. Outras pessoas falam assim: quando eu tiver uns 60, 70 anos, eu vou para a igreja. Já vi muito isso. O problema, irmão, é se não der tempo. O problema, irmãos, é que é um perigo muito grande, porque o amanhã não pertence a nós. Quando eu tiver uns 70 anos, que eu já não prestar mais para nada, como se Jesus querer só. Não, Jesus quer é a sua força,
a sua vontade de lutar pelo Evangelho. Olha, irmãos, quando você vê um agrupamento de jovens, adolescentes adorando a Deus, os céus faz festa, porque Deus sabe que é difícil ser jovem na igreja, é difícil ser adolescente na igreja, porque o pecado tão de perto rodeia. Hoje nas escolas, nas faculdades é essa, vou falar bem abertamente que vocês já sabem disso, hoje a moça ser virgem, hoje é um motivo de escândalo para a sociedade, o mundo zomba, mas Jesus, Ele aplaude. Só que você vai enfrentar um obstáculo. Como é que você vai dizer isso na sala de aula, na faculdade? Todo mundo vai zombar de você. É isso que Jesus está dizendo. Por causa do meu nome, vocês vão cortar um laço de amizade. As pessoas vão zombar de vocês. Irmão, será que eu estou falando besteira ou vocês não concordam com o que eu estou dizendo? Irmãos, se uma moça fala isso na empresa que ela trabalha, as outras esparramam para todo mundo na sessão dela, aí ela fica sendo motivo de chacota, de zombaria, como se isto fosse uma vergonha. O mundo é inverso à palavra de Deus. O mundo puxa para as coisas do inferno, as coisas satânicas, mas a igreja ainda prega os bons costumes, a santidade. E ninguém vai ver a Jesus se não permanecer numa vida santa. E vou dizer para você, não é que você aceitou Jesus agora, você já é santinho, não. A santidade, irmãos, o aprendizado é gradativo. Você tem que ir melhorando, você vai mudando de vida, de comportamento. Hoje você faz algo que você fala, meu Deus, eu fiz isso, eu vou me corrigir, vou me policiar para não fazer mais isto. Porque eu quero ganhar a minha vida com o Pai. Aquele que perder aqui, vai ganhar lá. Mas aquele que ganhar aqui, vai perder lá. Esta é a palavra de Jesus. Observa que nesta palavra, Jesus não prometeu nada de facilidade. Olha, se vocês aceitarem o Evangelho, vai ser tudo fácil. Na sua casa vai ser só paz. As pessoas vão te respeitar e te reverenciar. Não vão te faltar emprego, bens materiais, pode ficar tranquilo, é isso que ele fala? Não, esse evangelho é o que estão pregando por aí. Vocês sabiam que a maior mentira a pessoa colocar na placa da igreja lá fora, venha para cá e não sofra mais? Mentira. Essa é uma mensagem mentirosa na placa dessa igreja que colocaram, porque tem pessoas que colocam isso, venha para esta igreja e não sofra mais. Quem falou isso? Se o crente, aliás, eu vou falar para você bem a verdade, quer ser crente, se prepara para sofrer, porque o crente sofre, Jesus falou, é como se a espada estivesse aí, todos os dias, e a Bíblia diz que aquele que quer ser ímpio, quer ser piamente santo, vai receber muitas ofensas, mas há uma recompensa para aqueles que lutam até o fim. Deixa eu desenganar você, tem crente fiel, salvo, que vai passar 70, 80 anos nessa terra, não vai conseguir comprar um terreno. Sim, porque no próprio tempo de Jesus, quando vieram lavar os pés de Jesus lá com o óleo, e enxugou com o cabelo aquela irmã, aí o Judas, que era o ladrão dos 12, Rafael, dizia assim, olha, por que não pegou esse unguento, vendeu e fazia dinheiro para dar para os pobres? Jesus falou assim, vocês sempre terão os pobres entre vocês, ou seja, sempre teve pobre, e sempre haverá. Não adianta, se a pessoa vem para a igreja achando que vai ficar rico, não venha, porque igreja não é lugar de buscar riqueza, igreja é lugar de buscar o reino de Deus, de prestar o culto a Deus. Agora, eu posso garantir para você, se Deus quiser, e se você realmente tiver fé e permanecer na presença dEle, fica tranquilo, que Deus vai te abençoar. Falo porque eu sou testemunha. Já falei para os irmãos e vou tornar a repetir para findar este culto. Quando eu cheguei aqui em Suzano, em 89,
Eu vim morar de favor na casa dos outros. Fui morar na casa de uma família que eu nem conhecia. Mas eu não aguentava mais cortar cana no Paraná e colher algodão. Eu com 18 anos para 19 anos, eu não aguento mais esta vida, eu vou embora daqui, eu tenho que sumir daqui. E eu vim para cá em 89. E eu já estava com praticamente 10 anos na igreja servindo a Cristo. Já falei para os irmãos. Tinha vezes que eu ia orar e eu colocava o pé debaixo da outra cadeira, porque o sapato estava furado debaixo do pé. Mas não servia a Deus? Servia. Solteiro ainda, servindo a Deus. E sapato furado. Mas eu não desanimei não. Teve uma vez que eu fui na igreja, num culto. Aí quando chegou lá, o pastor Juraci falou, porque assim, ele deu esse sapato para alguém, alguém me deu. E eu coloquei o sapato, que eu só tinha ele. Quando chegou lá no culto, ele falou, esse sapato era meu. Eu fiquei morrendo de vergonha aquele dia. Mas hoje, eu tenho sapato para calçar. Eu morei no fundo de igreja há muito tempo, irmãos. E pensa em ser humilhado é morar no fundo de igreja. Porque todo mundo acha que você é empregado dele, que você mora no fundo da igreja. Hoje eu tenho casa para morar. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho carro para andar. Hoje eu tenho família. O meu maior sonho era ter um endereço meu, porque alguém perguntava, onde você mora? Eu moro no fundo da igreja. Meu irmão, isso matava eu. O meu maior sonho era ter um endereço, eu queria ter um endereço. Onde você mora? Porque todo homem quer ter uma família e um endereço. Hoje eu tenho um endereço. Hoje eu tenho aonde morar. Eu tenho uma família. Já faz 32 anos que eu estou servindo a Cristo. E até hoje, Jesus nunca me decepcionou, nunca me deixou na mão. E quando eu passei por sofrimento, Ele passou comigo. E nas alegrias eu convido para que Ele esteja comigo. Porque Jesus é o meu maior tesouro. Jesus é o meu maior presente do céu. Jesus é a minha esperança, e eu sei que um dia eu vou encontrar com Ele face a face, e aí então, tudo que eu quiser saber, quando eu olhar para Cristo, tudo eu saberei, porque eu serei igual a Ele. Jesus nunca me decepcionou. Agora, nem sempre foi aguinha com açúcar. Teve muitos probleminhas no meio do caminho. Muitos da minha época pararam. Muitos continuam como eu. E nós estamos marchando. E vamos chegar lá. E esta é a palavra de Deus para o nosso coração. Não pensa que só porque você tem Jesus vai ter só paz, não. Não, não. Tem umas pessoas que às vezes, talvez por ser um jargão que as pessoas inventaram aí, só bênção, irmão, ele só bênção. Mentira. Não é só bênção. Tem dia que você fala, oh Jesus. Mas uma coisa é certa, irmãos, permaneça de pé. Lute mais um pouco. Se você parar, você não vai saber nunca o que estava preparado para você lá. Porque uma coisa é certa, irmão Wesley, tem algo preparado para nós. O próprio Jesus diz, não turbe os vossos corações, creia em Deus, creia também em mim. Ó, Jesus falando, na casa do meu pai há muitas moradas. Lá vai ter morada para os japoneses, para os americanos, para o inglês, brasileiro. Vai ter, irmãos, uma grande caravana que vai chegar no céu. É muita gente, é gente de todos os lados do mundo. Vai estar chegando no dia do arrebatamento. E aí vai cumprir os Salmos 22, se não falha a memória, onde ele vai dizer, levantai portais eternos, levantai, porque vai entrar o Rei da Glória. E aí Jesus vai entrar nas mansões e nós vamos estar lá com Ele, vibrando, desfrutando de tudo aquilo que o Pai preparou para nós. Quer entrar no céu? Fique firme. Fique firme. Seja honesto para contigo mesmo e para com Deus. Amém?